Olá, boa noite. Eu sou a Carmen, do canal Condo Good and Bad, e vou trazer mais um assunto hoje que consta deste livro Condomínio e a Convenção sobre condomínios. E vou focar na representação e poder de voto. Nós vamos acompanhar aqui pelo livro que facilita para todo mundo, né? Por que eu estou trazendo esse assunto? Porque esse assunto gera, normalmente, muita polêmica nos condomínios. Aliás, gera polêmica quando existe a formal conferência da documentação e encontra-se documentos fraudados, documentos não adequados ou não feitos de forma adequada, assim, no sentido de falta de preenchimento, rasuras, o que não é permitido, porque a Assembleia é um momento formal do condomínio e todas as formalidades devem ser seguidas. Uma dessas formalidades, e que eu não vejo acontecer em assembleias das quais eu participei, é a conferência da documentação. Quem deve conferir deve ser o secretário e o presidente da mesa, talvez colaborar, mas os condôminos também têm direito a conferir. E eu vou citar alguns casos que nós cancelamos já em várias assembleias, várias procurações e por razões diversas. Mas vamos lá. Vamos ver aqui o Código Civil, o novo Código Civil, que é a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, trata de assuntos sobre procuração no artigo 653 e 654. O que diz o artigo 653? Opera-se um mandato quando alguém recebe de outrem, ou seja, quando uma pessoa dá a outra, né, poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é instrumento do mandato. O que significa isso? No caso do condomínio, né, porque os interesses podem ser inúmeros. Pode ser dado procuração para qualquer razão para que uma outra pessoa represente quem outorga o poder. Mas nós vamos focar nos condomínios. Então, o condomínio, quem dá a procuração é o proprietário da unidade ou os proprietários para qualquer outra pessoa. E é para que ela o represente ou a represente nas assembleias. Tem alguns detalhes que nós vamos ver mais para baixo, porque fala. O artigo 654 diz que todas as pessoas capazes, não capazes para dar uma procuração, são os menores de idade e os com alguma limitação, mas judicialmente dada, né, que não tem capacidade para exercer o poder de outorgar algum poder, mesmo que seja um proprietário, creio. Bom, então todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular. Isso significa que não precisa ser em cartório, dada via cartório, porque existe um tipo de procuração que é via cartório, que é uma procuração pública. Não é necessário procuração pública para representação em assembleia. Vamos começar por aqui. E esse instrumento valerá desde que tenha assinatura do outorgante. O outorgante, no nosso caso, é o proprietário da unidade ou os proprietários da unidade. Parágrafo 1º diz: o instrumento particular deve conter quais as coisas que deve ter o documento. Indicação do lugar, no caso do nosso estado, né? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, de onde foi dada essa procuração, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e extensão dos poderes conferidos. No caso da data, coloca-se a data em que foi dado a outorga, mas procuração, ela não perde a validade, ela só perde a validade em algumas situações, e algumas delas se a pessoa que deu a procuração falecer, ou se essa pessoa, que é o proprietário, deu a procuração, por exemplo, para mim,
para uma assembleia, e eu ainda tenho a procuração, porque ela não está limitada a um período e nem está com uma limitação de data, e ela vai e dá a procuração da mesma unidade para uma terceira pessoa com uma data mais recente. Essa procuração com a data mais recente automaticamente anula o meu direito de voto para aquela assembleia ou para sempre. E a outra possibilidade é quando a própria pessoa anula essa outorga, ou via cartório, ou de alguma outra forma comunicando a quem tinha a procuração que ela não quer mais que seja utilizada para representação. E o objetivo da outorga? O objetivo é para votar nas assembleias do condomínio tal, né? Ou para votar em uma assembleia específica, aí o outorgante deve colocar a data, que ele está outorgando os poderes para votar, sei lá, na assembleia de 1º de janeiro de 2021. Aí essa procuração perde a validade automaticamente após essa data. E a designação e extensão de poderes conferidos. Por quê? Porque a pessoa pode dar uma procuração para ser representado numa assembleia e pode limitar os poderes conferidos. Por exemplo, uma assembleia que é ordinária e tem lá a votação para eleição de síndico, para prestação de contas e para eleição do conselho. E a pessoa só quer que vote na eleição do síndico, não quer que vote para o conselho e nem prestação de contas, ela vai assinalar na procuração que ela só pode, que aquela outorga só serve para votar na eleição do síndico. Por exemplo, um exemplo apenas. Nós já cancelamos em assembleia procurações com data rasurada e na mão do síndico. Rasurada, assim, literalmente, com uma data, sei lá, e depois passado a caneta por cima. Uma rasura bastante grande. E outros tipos de cancelamentos também que eu devo citar. E o parágrafo 2º diz: o terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga a firma reconhecida. A firma reconhecida, normalmente as convenções não exigem firma reconhecida, pelo menos as mais antigas. Aí não se pode exigir, mas seria muito adequado que as procurações fossem sempre com firma reconhecidas para evitar fraudes. Por exemplo, a rasura que eu disse. Um cartório não reconhece uma procuração que tenha qualquer item rasurado. Nós cancelamos em diversas assembleias também, como é uma prática do síndico querendo manter-se no poder, deixar bolos de procuração na portaria na mão do zelador para que ele colete, peça a assinatura das pessoas. Normalmente é em branco, os dados ficam em branco e a pessoa só assina ali na portaria. E chega na assembleia sem preenchimento. E muitas vezes eles preenchem com os dados do outorgado na assembleia e do outorgante fica sem preencher. Algum dado fica sem preencher. Teve muito cancelamento desse tipo também nas assembleias. Com firma reconhecida, isso seria impossível de acontecer. Por quê? Porque o cartório não reconhece documento com espaços em branco e nem com nenhum tipo de rasura. Então, isso garantiria a não existência de fraudes nesses documentos. Ou seja, indiretamente ou diretamente, evitaria fraudes em votos, que é muito importante. Aí, tem a questão de quem pode votar e quem é que pode dar procuração. Então, vamos ver. No primeiro caso, quem pode dar procuração é o proprietário da unidade, desde que o cadastro do condomínio esteja atualizado. Se não estiver atualizado, fica valendo o nome do proprietário que está lá no registro de imóveis, se ele não apresentar nenhum documento na hora que prove que ele é o proprietário da unidade, como, por exemplo, instrumentos de compra e venda, ou uma cópia, se ele comprou recentemente, uma cópia do registro de imóveis, se ainda não deu para o condomínio, não entregou ainda para o condomínio alterar o cadastro. Porque como que é alterado o cadastro do condomínio? Você compra a unidade, faz o registro
do imóvel em seu nome no cartório de imóveis, pega uma cópia, entrega ao síndico e pede para ele alterar a propriedade daquele apartamento perante o condomínio. E o síndico é obrigado a fazer a alteração, ele não pode renegar. No segundo caso, a esposa ou esposo, desde que casados com comunhão de bens, sem importar procuração, mas deverá apresentar documento que comprove o regime de casamento. Então, não é porque uma pessoa é casada que ela vai à Assembleia e simplesmente vota. Ela precisa provar que é com comunhão de bens. Porque se for com separação de bens, não pode. Ela precisaria portar uma procuração, no caso de quem é o verdadeiro proprietário, né, que está lá no registro de imóveis. A esposa ou o esposo portando procuração quando casados com regime de separação de bens, é o que nós falamos. Filhos, parentescos de outro grau ou estranhos com documento de procuração otorgada pelo proprietário. Ou seja, uma pessoa que é só porque é filho ou qualquer parentesco, ele não pode simplesmente chegar na Assembleia e representar. Ele precisa levar um documento que comprove. O documento é a procuração, que ele recebeu o direito de ir lá e representar a unidade. No caso de o apartamento ter mais de um proprietário, 2, 3, ou ser, por exemplo, de pessoa jurídica que, sei lá, tem 2 donos, todos eles precisam assinar a procuração, ou seja, outorga por todos os proprietários, não pode ser por um só deles. No caso de espólio, também, o inventariante nomeado pelos outros sucessores, por meio de algum documento, normalmente procuração, ou pelo juiz, portando o documento que comprove a situação. Coproprietários da unidade autônoma, também portando o documento que comprove o registro no RGI. Por quê? Porque quando tem 2 ou 3 proprietários, então ele pode, por exemplo, o condomínio só colocou o nome do primeiro proprietário lá no registro do prédio. Então, com o documento do RGI, que é o do cartório de imóveis, ele comprova que ele também é proprietário e pode votar aí livremente. Aí nós ilustramos aqui, para ficar mais claro, isso que eu disse sobre todos os proprietários terem que outorgar o poder para representação, com uma jurisprudência aqui de Niterói, que um condômino, uma ação ajuizada por um condômino em face do condomínio a buscar a anulação de 3 votos proferidos em Assembleia Geral Extraordinária sem a devida representação. Ou seja, as pessoas foram lá votar, mas não tinham o documento, não tinham a procuração. E foi dada uma sentença de parcial procedência a declarar a nulidade de 2 deles, ou seja, um deles poderia votar e 2 deles foi entendido pelo juiz que não, e a decisão foi a seguinte: é nulo o voto proferido em Assembleia Geral Extraordinária por quem não detém poderes outorgados por todos os condôminos de determinada unidade imobiliária, ou seja, se tem mais de um proprietário, todos têm que dar a procuração. Eu queria comentar também que nós já anulamos procurações em Assembleia de voto dado por pessoa, em nome de pessoa falecida. Como isso, né? Porque na época dessa Assembleia, por exemplo, nós solicitamos para conferir as procurações, mas tanto o síndico como o representante da empresa administradora desse condomínio, como o secretário e o presidente da mesa, eles se autoelegiam ali, com mais alguns condôminos, em conluio, e tudo que era de errado passava. Então, quando nós recebemos a lista de ata com a lista de assinaturas, nós verificamos várias irregularidades, e uma delas, que constava ainda num apartamento o nome de uma pessoa que já havia falecido há mais de 10 anos, que ela tinha sido representada, porque existia uma linha para o procurador assinar e uma linha para o proprietário assinar. E a pessoa assinou como procurador da falecida, e na frente ele vistou só.
que é a presença dele. E nós já cancelamos também procurações. E nesse caso, nós pedimos para conferir as procurações em assembleia, mas esse grupo de pessoas, incluindo o síndico e o representante da empresa administradora, não permitiam em hipótese alguma. Eles passaram a permitir de 1 ou 2 anos para cá, e todas as assembleias têm procurações canceladas, todas. Uma delas, eu acho que foram 3. E teve uma que eu acho que nós cancelamos quase 5 procurações outorgadas de forma irregular, inclusive 2 dadas por pessoas que não eram proprietárias do apartamento, que estavam envolvidas com a administração por troca de favores, mas que não eram proprietárias do apartamento. Bom, gente, por hoje é só. Importante frisar que o interesse é sempre do condômino e que eles devem exercer o seu direito de conferir tudo, inclusive nas assembleias, logo após instalada a assembleia, que é a assembleia se instaura com a eleição do presidente, solicitar um tempo para conferir a documentação. Qualquer pessoa tem direito a fazer isso. Não podem ser impedidos em hipótese nenhuma, porque é interesse do condômino que as coisas aconteçam de uma forma adequada. E se todo mundo se redimir e não fizer, muita coisa errada continua acontecendo. Quando começar a fiscalização por parte das pessoas em todos os atos, quem é voltado a fazer isso acaba tomando mais cuidado e evitando os excessos. Eu tenho visto na internet, em especial eu vi um vídeo ontem de uma pessoa, um profissional que é muito antigo na área condominial, e que estava falando de uma forma bastante brava que ele tem visto irregularidades e coisas erradas praticadas, tanto por síndicos condôminos quanto por síndicos profissionais. Então, gente, a melhor coisa é que os condôminos exerçam o seu poder de controlar os atos do síndico, porque assim a gente evita qualquer coisa. O síndico que é bom síndico, ele jamais esconde qualquer documento e ele jamais impede qualquer tipo de fiscalização. Isso deve ficar bastante claro. Bom, por hoje é só. Eu espero que seja útil esse vídeo para vocês. E se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Se tiver dúvidas também, pode colocar as dúvidas que eu vou responder se eu souber. Se eu não souber, eu vou pesquisar. E se eu não souber mesmo assim, eu direi. Obrigada.